Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook, se você é novo por aqui. Se você nunca me viu aqui, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então se você acha que isso é algo que pode te interessar, por favor, inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo. Esta semana vamos falar de um caso de serial killer na Austrália. Faz tempo que não abordo esse tema nem falo de casos australianos, então hoje teremos os dois juntos. Em 1993, a comunidade de Frankston, em Melbourne, vivia com medo, pois jovens mulheres desapareciam das ruas, vítimas de alguns dos homicídios mais brutais que o país já tinha visto. Como o autor dos crimes ficou mais ousado e descuidado a cada assassinato, a polícia conseguiu identificar o principal suspeito. Com as evidências se acumulando, ele logo percebeu que o jogo tinha acabado e não podia mais negar a culpa. A confissão que esse assassino fez foi uma das mais assustadoras que a polícia já presenciou, pois ele revelou que seu motivo sádico por trás dos crimes era simplesmente seu ódio puro por todas as mulheres. No entanto, em uma reviravolta chocante, anos após a onda de assassinatos, esse autodeclarado misógino decidiu que queria ser mulher também. Venha comigo explorar o caso do assassino em série de Frankston. Este vídeo aborda temas pesados, como crueldade contra animais, e o tema de agressão sexual é mencionado. Recomenda-se discrição ao espectador. Então, para o caso desta semana, vamos voltar quase 32 anos, até meados de 1993, em Frankston, que é um subúrbio localizado na cidade de Melbourne, em Victoria, Austrália. Esta é Elizabeth Anne Marie Stephens, uma adolescente que morava em Melbourne em 1993. Elizabeth Stephens tinha só 18 anos quando o caso ocorreu. Ela nasceu em 21 de outubro de 1974 e era originalmente da Tasmânia, Austrália. No entanto, ela fez a grande mudança para Melbourne cerca de 6 meses antes deste caso acontecer, porque ela havia decidido que queria estudar lá. Segundo fontes, Elizabeth sonhava em entrar nas Forças Armadas e estudou no Technical and Further Education College em Frankston, o colégio técnico e de educação continuada. Ela estava trabalhando para conseguir seu certificado de educação do ensino médio e, enquanto estudava, morava com sua tia e seu tio. Eles moravam em Langwarrin, Melbourne, a uma viagem de ônibus do colégio de Elizabeth. Para ser honesta, não achei muitas informações online sobre Elizabeth além disso. Ela parecia ser uma jovem muito determinada, muito trabalhadora, que estava apenas começando a construir seu futuro. Mas, tragicamente, como acabou acontecendo, o futuro era algo que Elizabeth Stephens nunca chegaria a ver. Com apenas 18 anos, ela desapareceu de repente. Sexta-feira, 11 de junho de 1993, começou como qualquer outro dia para Elizabeth Stephens. Ela tinha ido para a faculdade naquele dia, na verdade deixou um bilhete em casa para sua tia e seu tio, avisando que iria à biblioteca da TAFE College, imagino que para estudar um pouco, e disse no bilhete que estaria em casa até às 8 da noite. Então, ela saiu de casa, foi para a biblioteca, fez tudo o que precisava fazer e, por fim, saiu da biblioteca e pegou um ônibus para voltar para casa. Elizabeth desceu do ônibus por volta das 7 da noite em um ponto na Cranbourne Road, Langwarrin, a pouco mais de 5 quilômetros de sua casa na Patterson Avenue, Langwarrin. Esse era o ponto mais próximo da casa dela. Então, ao descer do ônibus, começou a voltar para casa, mas nunca chegou. Durante o trajeto, ela desapareceu misteriosamente. Acho que a família da Elizabeth tentou não se preocupar muito no começo, quando ela não voltou para casa. Quero dizer, ela disse no bilhete que voltaria às 8, mas quando não voltou, eles pensaram: tudo bem, talvez ela só estivesse um pouco atrasada, talvez o ônibus estivesse atrasado ou algo assim. No entanto, quando chegou por volta das 10:30 da noite e Elizabeth ainda não tinha voltado, foi aí que eles realmente começaram a ficar preocupados. Então, o tio dela decidiu sair de carro e dirigir pela região procurando pela sobrinha. Como não teve sucesso em encontrá-la, a família decidiu chamar a polícia e registrar o desaparecimento de Elizabeth. Mas, como acabou acontecendo, a busca por Elizabeth Stephens não seria muito longa, pois já no dia seguinte o corpo dela foi encontrado sem vida.
Por volta das 5 da tarde, em 12 de junho de 1993, um homem do público caminhava por uma área arborizada da reserva do Parque Lloyd, um grande parque em Lanwadi, a cerca de 250 metros da casa de Elizabeth. Ele caminhava pelo parque em busca de galhos de pinheiro quando se deparou com a cena mais horrível que você pode imaginar. Lá no parque, esse homem descobriu o corpo espancado de uma jovem que claramente havia sido vítima de um homicídio brutal. Então, esse homem imediatamente chamou a polícia para alertá-los. A polícia foi rapidamente enviada ao local. Eles isolaram a área e iniciaram a investigação, tentando encontrar evidências, o que foi difícil devido às péssimas condições climáticas naquela noite em Melbourne. Junho na Austrália é obviamente inverno. Chovia forte, dificultando ainda mais o trabalho da polícia em preservar a cena do crime. Mas eles desceram para essa área mesmo assim, observaram o corpo dessa jovem, ela estava deitada de costas no chão e parecia que o autor do crime havia tentado escondê-la porque alguns galhos de árvore tinham sido colocados sobre o corpo dela, embora, para ser sincera, isso não a escondeu muito bem. De qualquer forma, ela estava parcialmente nua, ainda usava as roupas na parte de baixo, mas a parte de cima do corpo estava exposta. No entanto, pelo que eu entendi, não havia evidências de agressão sexual. Ela tinha cortes e arranhões no rosto. Li que muitos ossos do rosto dela estavam quebrados, provavelmente porque o assassino pisou nela. Ela também sofreu inúmeras facadas no corpo, facadas no pescoço, a garganta dela foi cortada, o que depois foi estabelecido durante a autópsia como a causa da morte, e ela tinha muitas facadas na região do torso também. Na verdade, o torso dela parecia ter sido mutilado pelo assassino. De forma repugnante, o padrão das facadas no torso dela quase parecia que o assassino estava brincando de jogo da velha no corpo dela com a faca. Ele estava gostando de mutilá-la dessa forma. Como disse, era um jogo para ele e ficou determinado que os ferimentos foram feitos após a morte da vítima. Veja, durante a autópsia dela, o patologista encontrou sinais de hemorragias específicas nos olhos, o que indicava que, além de tudo, ela também havia sido estrangulada e também não tinha muitos ferimentos de defesa nos braços e nas mãos. Então, juntando as peças desse crime, o que a polícia acredita que aconteceu é que essa jovem foi sequestrada, forçada a ir para essa área do parque onde foi estrangulada, mas acredita-se que ela foi apenas estrangulada até perder a consciência, para que não pudesse lutar, não pudesse se defender. E uma vez inconsciente, foi quando ela foi pisoteada, cortada na garganta e seu torso foi mutilado. Depois que ela morreu e o assassino ficou satisfeito com o que havia feito, ela foi arrastada para aquela área do parque onde foi encontrada depois. A polícia logo conseguiu identificar a vítima, que era, claro, Elizabeth Stevens, de 18 anos, pois não muito longe de onde o corpo dela estava, a polícia encontrou essa bolsa esportiva azul e branca. E quando eles abriram essa bolsa, dentro havia alguns livros escolares, e o nome nesses livros era Elizabeth Stevens. A família de Elizabeth recebeu a devastadora notícia de que ela não voltou em 11 de junho porque havia sido sequestrada e morta. Ela quase conseguiu voltar para casa. Ela estava muito perto de casa quando foi atacada e levada para aquele parque. Acho que o parque ficava logo atrás da casa dela. Então, ao descobrir o corpo de Elizabeth, a polícia de Vitória obviamente tinha uma investigação de homicídio em mãos e logo começou a pedir informações ao público. Alguns dias depois que Elizabeth foi morta, no dia 15 de junho de 1993, eles realmente fizeram um apelo televisionado onde mostraram esse manequim que carregava uma bolsa esportiva azul e branca e estava vestido com roupas semelhantes às que Elizabeth usava na noite em que foi assassinada. O que eles esperavam com isso, obviamente, eram relatos de testemunhas, pessoas do público se apresentando caso achassem que poderiam ter visto Elizabeth naquela noite para que pudessem descobrir os últimos passos dela. E realmente surgiram relatos de pessoas que a viram, permitindo que a polícia estabelecesse o que já discutimos, que ela deve ter sido sequestrada logo depois de descer do ônibus naquela noite e começar a caminhar para casa. O público deu muitas dicas e a polícia investigou todas. Eles fizeram investigações de porta em porta, analisaram possíveis suspeitos, mas no final das contas nunca conseguiram realmente ligar ninguém ao crime. Menos de um mês após a morte de Elizabeth, a comunidade de Frankston, em Melbourne, foi novamente abalada quando outra jovem desapareceu sem deixar rastros. Deborah Ann Freeman, de 22 anos, nasceu em 1971.
Ela morava no subúrbio de Seaford, em Melbourne, com seu parceiro Gary e o mais novo integrante da pequena família deles, o bebê de 12 dias, Jake. Deborah tinha dado à luz a menos de 2 semanas antes desse caso acontecer, então ela e Gary ainda estavam muito, muito envolvidos naquela bolha de felicidade com o bebê, se adaptando à nova vida como pais, até que a maternidade foi repentinamente tirada de Deborah. Ela nunca veria seu filho crescer devido aos terríveis acontecimentos de 8 de julho de 1993. Naquela noite, Deborah estava em casa cuidando do filho e, na verdade, tinha uma amiga jantando com ela, enquanto seu parceiro Gary estava fora de casa. Acho que ele devia estar trabalhando. Ela queria fazer omeletes para ela e uma amiga, mas notou que faltava leite e saiu de casa por volta das 7 da noite. Ela deixou o bebê Jake com sua amiga, entrou rapidamente no carro e foi até uma loja local para comprar leite. No entanto, assim como Elizabeth Stevens, Debbie Freeman também nunca voltou. Ela nunca voltou para casa, desaparecendo misteriosamente após sair para comprar leite. Quando ela não voltou, o amigo e parceiro de Debbie, Gary, logo entrou em contato com a polícia para relatar seu desaparecimento e, inicialmente, as autoridades consideraram a possibilidade de que talvez Debbie tivesse escolhido desaparecer. Ela era mãe recente, com um bebê de apenas 12 dias. Como eu disse, havia a possibilidade de que ela estivesse realmente lutando mentalmente, sofrendo de depressão pós-parto, e por isso tivesse decidido ir embora sozinha por um tempo e não contar para ninguém. Essa era uma teoria, mas sinceramente ninguém acreditava, nem a polícia. Por tudo o que dizem, Deborah estava amando a vida de mãe. Ela adorava o filho, Jake, e estava se adaptando bem à maternidade. Então, não parecia que era isso que tinha acontecido aqui. Deborah não sumiu por vontade própria. Algo mais sinistro provavelmente ocorreu com ela. A polícia ficou ainda mais convencida do caso, pois após o desaparecimento de Deborah, descobriram que, na mesma noite de 8 de julho de 1993, houve uma tentativa de sequestro em Seaford, área onde Deborah morava e foi vista pela última vez. Pouco mais de 1 hora antes de Deborah sair de casa para comprar leite, por volta das 5h45 da tarde do dia 8, uma mulher de 41 anos, chamada Rosa Toth, tinha acabado de descer de um trem na estação ferroviária de Seaford e começou a caminhar para o norte em direção à sua casa. Enquanto fazia isso, ela percebeu um homem, um estranho, parado, meio que rondando perto de um bloco de banheiros. Ela não deu muita atenção para ele, mas ao passar por ele, esse homem se aproximou dela. Ele agarrou Rosa por trás e tentou arrastá-la para o parque. Ele ameaçou Rosa com algo parecido com uma arma, apontando para a cabeça dela e mandando que ficasse quieta. Rosa não obedeceu e gritava. Ela implorou para que ele a libertasse, chegando a oferecer seu anel caro em troca. Mas ele não parecia interessado, ele não queria o anel dela, mas Rosa lutou muito. Ela fez tudo o que pôde para se livrar das mãos dele e, felizmente, conseguiu. Ela se soltou e correu o mais rápido que pôde para longe desse homem. E o homem começou a correr atrás de Rosa, mas parou quando ela conseguiu acenar para um carro que passava. O motorista levou Rosa para casa e ela ligou para a polícia para denunciar essa tentativa de sequestro. Assim, quando Deborah Freeman sumiu na mesma área naquela noite, a polícia rapidamente ligou os pontos. Parecia extremamente provável que Deborah tivesse sido atacada pelo mesmo homem que tentou sequestrar Rosa apenas 1 hora antes. Ele não conseguiu sequestrar Rosa, então começou a procurar outra mulher que pudesse atacar, e Deborah provavelmente foi essa mulher. Assim que Deborah foi dada como desaparecida, a polícia iniciou uma busca por ela e, embora não a tenham encontrado, encontraram seu veículo muito rapidamente. O carro de Deborah, o carro em que ela saiu na noite em que desapareceu, foi encontrado meio que abandonado na beira de uma rua chamada Madden Street, em Seaford, literalmente a apenas 2 quilômetros de onde ela morava. Curiosamente, havia um amassado no capô, bem em frente ao carro da Deborah, indo até a placa, como se tivesse batido em algo, talvez uma placa de trânsito ou uma parede de tijolos. Será que a Deborah talvez tenha lutado com alguém enquanto dirigia o carro, ou alguém estava dirigindo, levando a uma batida que causou o amassado no capô? O carro da Deborah parecia ter sido dirigido por outro, provavelmente um homem, já que o banco do motorista estava reclinado e bem para trás, como se alguém mais alto que Deborah o tivesse usado por último. Mas isso não foi tudo o que a polícia observou sobre o carro.
Eles também encontraram dentro do veículo o que acreditavam ser vestígios de sangue. Havia sangue no banco do motorista, que ao ser testado foi confirmado como sendo compatível com o DNA da Debbie. Parecia que algo tinha acontecido com a Debbie naquele carro. Parecia provável que ela também tivesse sido atacada e possivelmente assassinada. Infelizmente, 4 dias após o desaparecimento, a teoria foi confirmada. Em 12 de julho de 1993, o corpo de Deborah Friend, de 22 anos, foi encontrado. Um fazendeiro a encontrou em um pasto em Carrams Downs, Melbourne, a cerca de 4,5 quilômetros de Seaford, onde Debbie foi vista pela última vez. E havia muitas semelhanças entre o assassinato de Debbie e o assassinato de Elizabeth Stevens no mês anterior. O corpo de Debbie também havia sido coberto com galhos de árvore, ela também havia sido estrangulada e esfaqueada com uma faca no torso e no pescoço, sua garganta havia sido cortada. Ela também foi esfaqueada após morrer, então a polícia estava confiante de que o mesmo assassino agiu novamente aqui. O homem que matou Elizabeth em junho de 1993 também matou Debbie Freen em julho. E como você pode imaginar, toda a comunidade local vivia em absoluto medo nessa época. Embora a polícia não tenha dito explicitamente ao público que, parecia ser um serial killer, é claro que essa foi a conclusão à qual a maioria das pessoas chegou. Todos ficaram apavorados, especialmente as mulheres, pois eram claramente o alvo. Cada mulher vivia com medo de ser a próxima. Elas temiam ser as próximas vítimas do assassino de Frankston, por isso não achavam seguro sair de casa. As mulheres da comunidade sentiam que precisavam permanecer em confinamento. Elas tinham que ficar dentro de casa o tempo todo, não sair sozinhas caso fossem atacadas, sequestradas ou assassinadas. Como no caso de Elizabeth, a polícia também pediu informações ao público sobre Debbie. E, na verdade, eles receberam algumas dicas e pistas de pessoas que afirmaram que, antes do carro de Debbie ser encontrado pela polícia na rua Madden, elas se lembravam de ter visto um homem alto, se aproximar do carro, abrir a porta e tirar algumas coisas, como uma sacola de compras ou algo assim. Se você lembra, Debbie saiu naquela noite para comprar leite na loja local. Será que esse homem alto pegou o leite e as compras que ela trouxe por algum motivo? A polícia não encontrou compras no carro ao localizá-lo, então talvez o homem alto fosse o assassino da Debbie e as levou. E na verdade também estava faltando a bolsa da Debbie no carro dela. Ela também tinha sumido e não foi encontrada com o corpo dela. Além dessas pistas, também houve outras de membros do público que afirmaram que talvez tenham visto a Debbie dirigindo seu carro na noite em que ela desapareceu, e dentro do carro com ela havia um homem. Na verdade, eles disseram que o veículo estava andando pela estrada de forma muito errática, como se talvez a Debbie estivesse muito apavorada ou estivesse acontecendo uma luta dentro do carro ou algo assim. Enquanto a polícia seguia essas pistas e informações, eles também trouxeram um perfilador criminal chamado Claude Minassini para ajudar na investigação. Eles queriam que ele basicamente analisasse o caso, olhasse os detalhes desses 2 assassinatos e desse uma ideia do tipo de pessoa que a polícia deveria procurar. E Claude acreditava que o autor provavelmente era um homem local, alguém que conhecia bem a região de Frankston. Provavelmente ele não tinha emprego, estava desempregado e foi estimado que era um jovem entre 18 e 24 anos e provavelmente era um pouco solitário, alguém que não se encaixava muito bem com as pessoas. E parecia que, justamente quando a polícia estava começando a investigar o assassinato de Debbie Freeman, esse assassino solitário, atacou novamente. Natalia Russell, de 17 anos, nasceu em outubro de 1975 e, assim como Elizabeth Stevens, também era estudante. Ela estava no último ano do ensino médio no Colégio João Paulo, em Frankston. Ela era esforçada, tinha amigos, um namorado e seu irmão Darren dizia que ela sempre foi muito gentil e de bom coração. Ela era sorridente e bem-humorada. Ela parecia ser uma garota adolescente muito legal, feliz, típica, vivendo em Frankston com sua família. Em julho de 1993, a vida da família Russell mudou para sempre quando Natalie se tornou mais uma jovem que parecia simplesmente ter desaparecido de repente. Algumas semanas após o desaparecimento e assassinato de Deborah Freen, em 30 de julho de 1993, Natalie Russell foi à escola e à faculdade normalmente, e ao final das aulas, por volta das 2h30, iniciou o retorno para casa.
Agora, para chegar em casa, Natalie costumava pegar esse atalho, que era uma passagem cercada, uma pista de bicicleta entre dois campos de golfe na Sky Road, em Frankston. Ela já tinha feito esse caminho muitas vezes e sempre ficou bem, então por que esse dia seria diferente? Uau, esse dia foi diferente. Natalie tomou o atalho, mas não chegou ao seu destino. Em algum momento do trajeto, ela desapareceu. A família de Natalie registrou seu desaparecimento na polícia ainda naquela mesma noite, e como ela costumava pegar esse atalho pelos campos de golfe na Sky Road, esse foi, claro, o primeiro lugar onde a polícia decidiu concentrar as buscas. Não demorou muito para encontrarem ela, mas infelizmente, quando encontraram, ela já não estava viva. A polícia achou o corpo de Natalie Russell, de 17 anos, sem vida. Ela também tinha sido vítima de um homicídio sádico. Como mencionei, esse atalho que Natalie pegou ficava ao longo de uma pista de bicicleta cercada. Quando a polícia chegou, notou um grande buraco cortado na cerca, levando a uma área de matagal. No poste de metal ao lado do corte, a polícia viu o que parecia ser uma marca de mão ensanguentada. Eles atravessaram o buraco na cerca até o matagal, onde encontraram o corpo de Natalie Russell com o uniforme escolar, ao lado da sua bolsa levada para a faculdade naquele dia. Mais uma vez, assim como a vítima anterior, ela havia sido brutalmente espancada e esfaqueada. Essa foi a causa da morte dela. Múltiplos ferimentos de faca na parte superior do corpo. Mas, meu Deus, Natalie lutou com todas as forças que pôde. A polícia pôde ver sinais claros de uma luta violenta tanto no corpo de Natalie, eu acredito. Ela apresentava vários ferimentos de defesa e havia indícios na cena do crime. Ficou claro que o assassino a arrastou da passarela pelo buraco na cerca, deixando a marca de mão ensanguentada no poste de metal. Na verdade, parecia que o buraco na cerca já existia antes do ataque a Natália. Será que o assassino fez aquele corte? Será que ele estava à espreita, esperando atrás daquele buraco na cerca por uma jovem passar para poder arrastá-la para fora do caminho e matá-la? Havia sinais de uma luta violenta no chão onde Natalie foi encontrada. A polícia viu onde ela chutou muita grama ao tentar fugir do assassino. Mas, tragicamente, ela perdeu essa luta sem chance contra um homem armado com faca. As conexões foram rapidamente feitas entre esse terceiro assassinato, o de Natalie, e os de Elizabeth Stevens e Debbie Fry. Os detetives ainda acreditavam que todos foram cometidos pela mesma pessoa. O que mais chamou a atenção da polícia sobre o assassinato de Natalie foi como o assassino estava ficando cada vez mais descuidado e ousado. Dava para ver claramente o quanto a confiança dele tinha aumentado até o terceiro ataque, porque Natalie foi sequestrada e morta em plena luz do dia, ao longo de uma ciclovia pública. Com Elizabeth e Debbie, o assassino esperou anoitecer. Era tarde da noite, então ele esperava não ser visto, mas com Natalie, sim, ele foi mais ousado. Foi no meio da tarde. Era como se ele pensasse, bem, já consegui escapar de 2 assassinatos. Era como se ele estivesse se sentindo mais poderoso do que a polícia, porque eles não o pegaram. Mas a polícia estava muito determinada a capturá-lo. A busca pelo assassino continuou após acharem o corpo de Natália, e eles começaram a coletar evidências no local. Então, por exemplo, eles coletaram parte da cerca de arame, a parte em que o assassino havia feito o buraco. Ele provavelmente usou uma ferramenta como um alicate para cortar a cerca. Assim pensaram que, caso identificassem um suspeito, poderiam relacioná-lo ao crime pelo tipo de ferramenta usada no corte. Também foram coletadas da cena essas tiras de couro preto quebradas, que pareciam ter vindo talvez de um par de binóculos ou algo assim, e essas tiras tinham sangue nelas, então parecia que tinham sido usadas durante o assassinato de Natalie, talvez para estrangulá-la. O assassino tentou estrangulá-la com essas tiras que se romperam durante o ato. Também foram recuperadas mais evidências do corpo de Natalie durante a autópsia. Na verdade, o legista encontrou o que acreditava ser pele do assassino. Um pedaço da pele da mão dele foi arrancado na luta e ficou preso ao corpo de Natalie junto com fios de cabelo não identificados. Cabelos que não eram da Natalie, né, o que representou um grande avanço no caso. Isso significava que a polícia tinha o DNA do autor do crime. Eles poderiam usar isso para testar futuros suspeitos na investigação.
Mais uma vez, os apelos ao público continuaram e as dicas começaram a chegar e, felizmente, houve uma pista em particular que daria aos detetives o avanço que eles tanto precisavam. Após o assassinato de Natalie Russell, uma funcionária dos Correios contatou a polícia. Essa funcionária dos Correios estava caminhando pela Sky Road, entregando correspondências na tarde em que Natalie Russell desapareceu, e ela se lembrou de ter visto um Toyota Corona amarelo enferrujado estacionado ao lado da Sky Road, em frente à ciclovia por onde Natalie teria passado. Dentro desse Toyota amarelo, a funcionária dos Correios notou um homem sentado no banco do motorista. Ele estava meio curvado, como se estivesse tentando se esconder. E ele estava olhando pela janela em direção à ciclovia usando um par de binóculos. Se você se lembra, a polícia depois encontrou tiras de couro preto quebradas que acreditavam ser de um par de binóculos na cena do crime de Natalie Russell. E esse homem que a funcionária dos Correios viu no Toyota amarelo estava usando alguns. Então, ele era o assassino? Estava usando binóculos para observar a trilha de bicicleta buscando uma vítima? O avistamento do homem abaixado no carro com binóculos preocupou tanto a funcionária dos Correios que ela pediu à moradora de uma casa próxima para usar o telefone e ligar para a polícia, pois achou a situação muito estranha. E então, policiais foram enviados para Sky Road naquela mesma tarde, na tarde do assassinato de Natalie, para investigar esse homem suspeito e seu carro amarelo. Quando a polícia chegou a Sky Road, já não havia ninguém no Toyota amarelo. Esse homem tinha ido embora, mas os policiais anotaram a placa do carro. Uau! Na verdade não havia placas de registro no carro, curiosamente, mas havia um selo de registro na janela do carro com o número da placa, então os policiais anotaram o número e depois simplesmente foram embora. E só mais tarde, depois que o corpo da Natalie foi encontrado, é que a polícia pensou: espera aí, talvez aquele avistamento do homem agindo de forma estranha no Toyota amarelo estivesse relacionado ao assassinato de Natalie Russell. Então, os detetives rapidamente verificaram a placa e, ao fazerem isso, descobriram que esse veículo, esse Toyota amarelo visto perto da cena do crime, pertencia a um jovem chamado Paulo Denia, de 21 anos. Então, ao saberem dessa informação, é claro que a polícia decidiu que precisava ir falar com esse Paulo Denia. Eles investigaram e descobriram que ele morava perto, era um morador local de Seaford e vivia em um pequeno apartamento, ou kitchenette. Um dia após Natalia Russell ser morta, em 31 de julho de 1993, os detetives foram ao apartamento de Paulo Denia, bateram na porta e se apresentaram. E, imediatamente, praticamente assim que a polícia pôs os olhos em Paulo Denia, eles pensaram: sim, ele pode ser um suspeito. Ele pode ser a pessoa que buscamos. Ele poderia ser o serial killer, porque eles rapidamente perceberam que as mãos de Denia estavam praticamente cobertas de sangue. Ele parecia ter sangue nas mãos. Debaixo de todas as unhas havia cortes e hematomas nas mãos dele, como se ele tivesse estado em algum tipo de briga ou luta violenta com alguém. E, novamente, o assassinato de Natalie aconteceu justamente no dia anterior a isso. Então, será que aquele sangue nas mãos dele e debaixo das unhas era de Natalie? Quer dizer, a gente sabe que ela lutou muito contra o agressor, mas vamos dar uma breve pausa no caso em si por um segundo e falar um pouco mais sobre Paul Denier, quem ele realmente era. Então, Paul Charles Denier nasceu em 14 de abril de 1972, filho de Anthony e Maureen Denier, que eu acredito que eram originalmente da Inglaterra. Bem, as fontes dizem que eles se conheceram em Londres e se casaram lá antes de decidirem se mudar para o outro lado do mundo, para a Austrália, para se estabelecerem e começar uma família. Eles se mudaram para Campbelltown, em Sydney, Nova Gales do Sul. Em 1972, Maureen teve Paul, que não foi seu único filho. Paul era o terceiro de 5 ou 6 filhos, conforme diferentes fontes. Em 1981, a família Denia mudou-se novamente, desta vez para Victoria, Austrália. Segundo relatos, Paul Denia sempre foi um pouco socialmente desajeitado na infância. Ele nunca se encaixou com as crianças da sua idade, nem se relacionava com os irmãos ou tinha amigos na escola. Aparentemente, ele tinha muita dificuldade com baixa autoestima, principalmente pelo fato de sempre ser bem maior do que as outras crianças da sua idade. Ele sempre foi alto e um pouco acima do peso.
Não tenho certeza se ele sofria bullying por causa disso das outras crianças, mas sim, com certeza era algo que o deixava inseguro, porque fazia com que ele se destacasse, eu acho, e não de uma forma que ele gostaria. Como disse, ele não se sentia encaixado. Paul Dania já demonstrava comportamentos preocupantes desde jovem. Diziam que ele agrediu colegas na escola. Era um garoto muito agressivo. Não parecia que seria preciso muito para ele simplesmente perder o controle e explodir. Foi relatado que com apenas 10 anos, ele roubou o ursinho Care Bear da irmã, cortou a garganta do brinquedo e começou a dissecá-lo com uma faca. Ficava muito claro que ele tinha uma certa fascinação e obsessão por facas e armas de brinquedo. Aparentemente, mais tarde em sua vida, ele gostava de criar e fabricar suas próprias facas improvisadas e armas de brinquedo, e também costumava abusar e torturar animais. Um traço clássico de um serial killer. Quando criança, Paul Dania cortou a garganta do gato da família e, segundo relatos, pendurou o corpo em uma árvore. Novamente, mais tarde em sua vida, disseram que ele torturou e matou 2 cabras. Quando tinha apenas 15 anos, ele já havia se envolvido em problemas com a polícia. Fontes dizem que ele já foi preso por agressão, roubo e acionar falso alarme de incêndio. Após sair da escola, Genia trocava frequentemente de emprego, sem conseguir mantê-los por muito tempo. Em um momento, ele trabalhou em um armazém, em outro, teve um emprego em um supermercado. De acordo com um relato, ele foi demitido do supermercado por agredir uma funcionária e até chegou a se candidatar para ser policial em um momento, se você pode acreditar nisso. Ele tentou entrar para o departamento de polícia de Vitória, mas foi rejeitado por não passar no teste físico. Ele realmente teve uma namorada. Em 1992 começou a namorar Sharon. Acredito que ele talvez morasse com ela naquele pequeno apartamento em Seaford durante os assassinatos de Frankston, em meados de 1993. Ele estava desempregado. Ele morava na região. Ele era um jovem entre 18 e 24 anos. Ele era um pouco solitário. Ele realmente parecia se encaixar muito no perfil do serial killer criado pelo perfilador criminal, então, voltando ao ponto em que estávamos no caso, como discutido, a polícia foi até o endereço de Dania no dia 31 de julho de 1993, depois de identificar que era o carro amarelo dela, um Toyota, que tinha sido visto perto da cena do crime de Natalie Russell, na Sky Road, e eles imediatamente ficaram ainda mais desconfiados de Dania quando perceberam que ele tinha sangue e cortes nas mãos. O pobre Dania parecia muito cooperativo com os detetives, pronto para conversar e responder às perguntas. Perguntaram se ele aceitaria ir à delegacia para responder perguntas e ele concordou, indo com eles. Ele foi interrogado sobre os 3 assassinatos, especialmente o terceiro assassinato de Natalie Russell, porém ele negou estar envolvido, negou ser responsável. Perguntaram sobre os ferimentos nas mãos dele e o sangue sob as unhas de onde veio, e ele respondeu algo assim. Algo como, isso foi quando eu trabalhava no meu carro, o ventilador do meu carro pegou na minha mão ou algo assim e causou esses cortes. Mas, como você pode imaginar, a polícia não acreditou muito nisso. Para ser sincera, eles não estavam acreditando em nada do que Paul Dania estava dizendo. Eles estavam perguntando a ele o que ele tinha feito nos dias em que as 3 mulheres foram mortas, no dia em que Elizabeth foi morta, Debbie e depois Natalie. E, curiosamente, ele parecia se lembrar com muitos detalhes exatamente do que tinha feito em cada um desses dias, o que chamou muito a atenção dos detetives, porque é preciso lembrar que Elizabeth Stevens foi morta mais de 1 mês e meio antes disso. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que elas estavam fazendo em um dia aleatório de 1 mês e meio atrás, provavelmente elas não saberiam te dizer, não se lembrariam. Eu certamente não saberia, muito menos em detalhes, mas Paul Dania sabia. Ele parecia ter uma resposta para tudo, quase como se tivesse ensaiado, quase como se tivesse planejado o que diria que estava fazendo em cada dia, caso algum dia a polícia perguntasse sobre seus movimentos. Então a polícia não estava acreditando, eles não estavam comprando a inocência dele, eu acho. Eles realmente acreditavam que ele poderia ser o assassino e logo encontraram evidências para apoiar essa teoria. Enquanto Paulo Daniel era interrogado na delegacia, outros policiais revistavam sua casa e apartamento em busca de evidências que o ligassem aos crimes e, de fato, encontraram algumas. Eles acharam vários itens potencialmente significativos no apartamento dele. Por exemplo, eles encontraram um monte de facas, tipo uma coleção de facas.
Se você se lembra, eu mencionei antes que Paul Dania parecia ter uma certa obsessão por elas. Então, elas foram recolhidas pela polícia, eles também recolheram várias peças de roupa que pertenciam a Dania, eles recolheram sapatos. Na casa dele também acharam essa coleção de ferramentas. Ele tinha muitas ferramentas diferentes, mas havia uma em particular que realmente chamou a atenção da polícia. Eles notaram que ele tinha um alicate. Agora, a polícia sabia que o buraco na cerca na cena do crime de Natalie Russell havia sido feito com um alicate. Suspeitando que o alicate de Paul Dania pudesse ter cortado o arame da cerca, a polícia o enviou ao laboratório para testes. E, de fato, os peritos confirmaram que sim, foi esse alicate. Eles fizeram exatamente as mesmas marcas ao cortar o arame que as marcas feitas pelo alicate na cena do crime. Essa era uma prova ligando Paul Dania ao assassinato de Natalie Russell, e as evidências não pararam por aí. Quando a polícia revistou o carro dele, o Toyota amarelo, lá dentro eles encontraram um par de binóculos e a alça desses binóculos estava faltando. Novamente, ligando à cena do crime de Natalie Russell, sabemos que ela foi estrangulada com aquelas alças de couro dos binóculos que tinham sido deixadas para trás pelo assassino. E sabemos, pelo carteiro, que um homem visto no veículo de Paulo Daniel pouco antes de Natalie ser morta estava usando binóculos para observar as pessoas enquanto elas caminhavam pela ciclovia. Então, as evidências estavam realmente se acumulando, e mesmo assim a negação continuava, o interrogatório continuava, mas Paulo Dania ainda permanecia firme, dizendo que não tinha nada a ver com esses assassinatos. E então a polícia pediu o DNA dele. Eles solicitaram uma amostra de DNA para comparar com o DNA do autor do crime, que já havia sido recuperado do corpo de Natalie Russell na autópsia. Na verdade, ele concordou com isso, acredito. Ele entregou a amostra de DNA dele, mas parecia que isso começou a deixar Paul Denier um pouco em pânico. Ele percebeu que a polícia tinha o DNA do assassino e entendeu que o jogo acabou. Se o DNA dele fosse compatível, não teria mais como escapar disso, então Paul Denier confessou. A polícia permitiu que Paul Denier fizesse uma pausa depois que pediram o DNA dele. Eles trouxeram um café para Paul Denier, desligaram o gravador de vídeo, ele fumou um cigarro e, enquanto fazia essa pausa, começou a conversar com um dos detetives que ainda estava na sala com ele. Paul percebeu que esse detetive tinha uma cruz na camisa e então começou a fazer algumas perguntas para ele, como se ele acreditava em Deus. Ele perguntou se o detetive era cristão e conversaram sobre isso por um tempo. De repente, Denier disse ao detetive: "Eu fiz as 3. Paul Denier confessou que tinha matado as 3 mulheres. Ele cometeu os 3 assassinatos sobre os quais a polícia o interrogou nas últimas 2 horas. Ele confessou que era o assassino em série de Frankston que eles estavam procurando e, quando o gravador de vídeo foi ligado novamente, ele começou a descrever cada um dos assassinatos em detalhes. Trechos da confissão de Paul Dania estão online. Talvez eu inclua alguns neste vídeo se não tiverem direitos autorais. Se eles tiverem direitos autorais e eu não puder incluí-los, vou tentar deixar um link para eles na caixa de descrição, caso você queira assistir. Mas, começando com o assassinato de Elizabeth Stevens, Paul Denier relembrou como naquela noite, na noite de 11 de junho de 1993, ele assistiu enquanto Elizabeth descia do ônibus e começava a caminhar de volta para a casa dos tios. Ele descreveu que se aproximou dela por trás, colocou a mão sobre a boca dela para impedir que gritasse e então apontou uma arma para a cabeça dela para ameaçá-la, só que não era uma arma de verdade. Sem que Elizabeth soubesse, Dania improvisou uma arma falsa usando um pedaço de madeira ou algo parecido. Ele apontou para a cabeça de Elizabeth, ordenou silêncio e a forçou a ir com ele até o parque próximo. E foi lá que ele a matou. Ele a estrangulou até desmaiar, esfaqueou até matar, mutilou o corpo e a arrastou até onde foi achada na reserva do Parque Lloyd. Quanto ao seu segundo assassinato, o assassinato de Debbie Frein, bem, ele primeiro admitiu que sim, ele havia atacado e tentado sequestrar Rosa Toff mais cedo naquela noite, perto da estação ferroviária de Seaford, mas como ela conseguiu escapar, ele saiu procurando outra mulher, outra vítima, e pouco mais de 1 hora depois ele avistou Debbie Frein quando ela parou seu veículo e entrou em uma loja local para comprar leite. Na verdade, Debbie havia deixado o carro destrancado quando entrou para comprar o leite, e então Paul viu isso como a oportunidade perfeita.
Ele entrou sorrateiro no carro da Debbie e se escondeu no banco de trás, aguardando seu retorno. Quando ela voltou, quando entrou no banco do motorista, ele esperou a Debbie ligar o carro e assim que ela começou a sair, ele puxou sua arma improvisada, apontou para a cabeça da Debbie e ordenou que ela fizesse o que ele mandasse, que dirigisse para onde ele dissesse. Quero dizer, você consegue imaginar o quão apavorada ela deve ter ficado naquele momento? Ela não fazia ideia, quando entrou no carro, que havia um homem, um assassino escondido atrás dela. É de partir o coração imaginar que, ao ser confrontada por ele com uma arma improvisada apontada para sua cabeça, ela provavelmente só pensava em seu bebê, o pequeno Jake, de apenas 12 dias, que estava em casa. Ela provavelmente só conseguia pensar no seu bebê e em como nunca mais iria vê-lo. É horrível. Sabemos pelos relatos que Deborah dirigia de forma errática, né? Provavelmente por medo e para chamar a atenção. Paulo contou que ela bateu o carro no muro de tijolos, causando o amassado que a polícia achou no capô. A partir daqui, ou Dania dirigiu o carro, ou ele continuou forçando Deborah a dirigir até aquele campo em Carams Downs, e foi lá que ela foi assassinada e seu corpo simplesmente deixado. Após matar Deborah, Dania levou seu carro até a rua Madden e o abandonou. Ele disse à polícia que voltou no dia seguinte para roubar a bolsa e as compras que Deborah havia feito antes do sequestro. Não sei por que ele pegou as compras, mas ele afirmou que roubou a bolsa porque queria ver o documento de identidade da Deborah. Ele queria saber o nome da mulher que assassinou e enterrou a bolsa no campo de golfe da estrada Sky, onde Natália foi morta depois. A polícia achou a bolsa da Deborah. Dania indicou onde ele enterrou, e a bolsa foi recuperada. O assassinato de Natália Russell em 30 de julho foi planejado por Paulo Dania. Sentindo vontade de matar novamente, ele pegou seu alicate mais cedo, foi até lá e fez um buraco na cerca da ciclovia. Na verdade, ele fez alguns buracos, eu acredito, e então ele apenas esperou. Ele esperou em seu Toyota amarelo e ficou observando. Com binóculos, ele aguardou uma jovem sozinha na ciclovia para atacar. Natalie Russell, de 17 anos, foi essa jovem infeliz. Ele correu atrás de Natalie, a agarrou, ameaçou-a com uma faca e então começou a arrastá-la de volta para aquele buraco na cerca. Ele arrastou Natalie pelo buraco para o matagal atrás da cerca e lá a estrangulou com a alça dos binóculos e a esfaqueou até a morte. Ele havia conseguido tirar a vida de sua terceira e que seria sua última vítima. Agora, de forma arrepiante, Paul Dania realmente contou aos detetives que, logo após matar Natalie, enquanto deixava a cena do crime e caminhava de volta para o carro, percebeu que havia policiais ao redor dele, ao redor do seu Toyota. Obviamente, eles estavam lá porque tinham acabado de receber aquela ligação do carteiro sobre o homem estranho dentro do Toyota amarelo com binóculos. Esses policiais, claro, não sabiam do assassinato de Natalie ocorrido a poucos metros dali, pois seu corpo ainda não havia sido encontrado. Então, como esses policiais estavam olhando ao redor do carro dele, Paul Dania simplesmente escondeu as mãos ensanguentadas no bolso, se afastou por um tempo e só voltou para o Toyota amarelo depois que os policiais foram embora. Quando eles saíram, ele voltou ao carro e foi para casa. Agora que Paul Dania confessou os 3 assassinatos, os detetives perguntaram o motivo. Por que ele fez isso? Ou por que ele decidiu matar essas jovens inocentes? Sinceramente, ele não tinha motivo algum. Paul Dania afirmou que, desde que era um adolescente, por volta dos 14 anos, ele simplesmente tinha esse impulso de matar, essa obsessão por assassinato, por cometer assassinato. Ele disse que perseguia mulheres há anos antes dos assassinatos, mas, para Paul Dania, aparentemente não havia motivação sexual nos crimes. Ele realmente disse à polícia que o motivo para cometer esses assassinatos era simplesmente porque ele odiava mulheres. Ele simplesmente tinha um ódio muito, muito forte por elas. Por todas as mulheres, nem precisava de um motivo específico, ele simplesmente as desprezava. Ele não tinha nenhum respeito por elas, então, aos olhos dele, isso já era motivo suficiente para querer que elas morressem, para querer matá-las. Após a longa confissão de Paul Dania, ele foi acusado de 3 homicídios e um sequestro, pelos quais se declarou culpado. Agora, Daniel foi examinado por psiquiatras antes de ser sentenciado e, embora tenha sido diagnosticado com transtorno de personalidade sádica, foi determinado que ele não estava tão mentalmente doente a ponto de não poder ser responsabilizado por suas ações. Ele não podia usar insanidade como defesa,
Agora, ele foi originalmente condenado à prisão perpétua por seus crimes, sem possibilidade de liberdade condicional, então ele nunca seria libertado. No entanto, ele logo recorreu da sentença. E, inacreditavelmente, em julho de 1994, ela foi reduzida. A sentença dele foi tornada mais branda, basicamente. A sentença dele agora é prisão perpétua com mínimo de 30 anos sem liberdade condicional. Após 30 anos, ele poderia pedir liberdade condicional, o que é insano, não acha? Se ele fosse solto em 30 anos, teria cumprido só 10 anos de prisão por cada vítima, o que parece extremamente injusto. De qualquer forma, a sentença foi alterada e ele foi preso para cumprir a pena. No entanto, o tempo de Paul Dania na prisão foi muito agitado, cerca de 10 anos após sua condenação, em 2003. Ele começou a escrever muitas cartas enquanto estava na prisão, acho que para várias pessoas de sua vida, e nessas cartas ele começou a afirmar que, na verdade, era uma mulher transgênero. Agora, querendo ser chamada pelos pronomes femininos e ser chamada de Paula em vez de Paul, Paula começou a se vestir como mulher, usar roupas femininas, maquiar-se e até pediu cirurgia de redesignação sexual e para ser transferida para uma prisão feminina. Dania afirmou nas cartas que havia mentido todos aqueles anos atrás. Ele não cometeu esses assassinatos porque odiava mulheres e toda a comunidade feminina. Na verdade, foi porque ele secretamente queria ser uma. E ele reprimiu todos esses sentimentos por tanto tempo, porque era quase como se ele tivesse internalizado a transfobia de certa forma. Ele odiava querer ser mulher, talvez sentisse vergonha disso, e o que o deixava com raiva. E então, como uma forma de liberar essa raiva, ele descontava em outras mulheres. No entanto, pelo que pude perceber, acredita-se amplamente que isso foi uma artimanha de Dania. Ele não tinha esses sentimentos sobre identidade de gênero, não era transgênero, era só uma mentira para tentar ser transferido para uma prisão feminina. Porque quando o pedido dele para ser transferido para uma prisão feminina foi rejeitado, ele desistiu, afirmou não ser mais transgênero e voltou a usar o nome Paulo. Ele voltou a ser o pobre Dania. O que não é muito comum, não é? Não é comum uma pessoa transgênero decidir voltar ao seu sexo biológico. Quero dizer, não é impossível, mas sim, não acontece com frequência. Parece que Dania fez isso apenas para tentar ser transferida para uma prisão feminina. O que é um pensamento assustador, não é mesmo? Graças a Deus isso foi rejeitado e ele não teve sucesso. Mas há apenas alguns anos, em maio de 2023, o período de 30 anos sem direito à liberdade condicional de Dania chegou ao fim, o que significa que ele agora poderia solicitar a liberdade condicional, e foi o que ele fez. Ele fez o pedido, mas seu recurso foi rejeitado. Mas é claro que isso não significa que ele não possa tentar novamente, o que incentivou as famílias das pobres vítimas de Dania a agirem. Porque, compreensivelmente, elas não achavam que isso era justo. De novo, como poderia ser justo que esse homem mau, esse assassino em série, pudesse continuar pedindo liberdade condicional? Elas achavam que ele era um risco grande demais para ser libertado. Então, as famílias da vítima começaram a fazer campanha, lutando por leis mais rígidas ao lado do deputado David Limbrick, que na verdade era o ex-namorado da terceira vítima, Natalie Russell. David estava namorando Natalie na época do assassinato dela. Mas sim, em 2023 ele era um deputado e felizmente todo o trabalho de campanha deles foi bem sucedido. O governo de Vitória decidiu que o parlamento criaria novas leis para dificultar a liberdade condicional de prisioneiros condenados por crimes graves como assassinato e agressão sexual. Acredito que uma dessas mudanças determinou que, após a rejeição do pedido de liberdade condicional, o próximo só poderia ser feito após 5 anos, poupando as famílias das vítimas do sofrimento recorrente das audiências. Assim, graças ao esforço de David e das famílias, Dania continua preso até hoje. Hoje, com cerca de 53 anos, ele já cumpriu aproximadamente 32 anos de prisão. Vamos torcer para que ele cumpra muitos anos a mais, pois a ideia desse homem ser solto é realmente assustadora, não é? Eu, pessoalmente, não consigo ver como ele poderia deixar de ser uma ameaça, especialmente considerando que o motivo por trás dos crimes horríveis dele era simplesmente o puro nojo e ódio por todas as mulheres. Mas isso conclui esse caso, que é o caso do assassino em série de Frankston, Paul Dania. Como sempre, por favor, me contem o que vocês acham e suas opiniões sobre esse caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam.
E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Vocês podem deixar nos comentários abaixo ou, alternativamente, eu tenho um formulário de sugestões de casos que está sempre linkado na descrição de todos os meus vídeos. Muito obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Eu vejo vocês de novo na semana que vem para mais um Mistério com a Molly. Tchau!